Boa noite, obrigado por terem vindo. Essa atividade de hoje é parte da programação do Multiverso, Festival de Arte Generativa e Programação Criativa, que fica em cartaz até agora, dia 27 de outubro. Esse projeto ele é patrocinado pela Oi, realizado pelo Oi Futuro, via Lei do Incentivo do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente está tendo a honra de receber o Adriano Belisário, Morena Mariah, da Gato Mídia, e a Cris Ribas, super artistas, para dividirem com a gente o conhecimento deles sobre cultura open source e arte. Tá? Espero que vocês aproveitem, sejam bem-vindos. Boa noite. Queria primeiro agradecer ao convite da toda a equipe do Multiverso, a Isabel, Cristina, Gisele, Marino, o Igor também. Agradecer a vocês por terem vindo hoje. O tema do debate é sobre cultura open source e arte. Eu vou apresentar brevemente, assim, mas, obviamente, depois vocês complementam e se apresentam. Mas, ao meu lado aqui, está a Morena Mariah, que é midióloga... Oi? Ah, não. Imagino que todo mundo tem várias variações, né? Midióloga com formação pela Universidade Fluminense, estrategista de conteúdo em vídeo, pesquisa afrofuturismo e afrocentricidade, é coordenadora pedagógica do Gato Mídia e vai contar mais para a gente daqui a pouco sobre essa iniciativa. Lá na ponta esquerda, a Cristina Ribas, que é artista, pesquisadora e curadora, tem experiência na concepção de projetos nessa fronteira entre estética política, ativismo, pesquisa militante, pedagogia radical e cartografias. Vai apresentar um projeto que é o desarquivo.org, entre outras iniciativas também. E eu... Bom, Adriano Belisário, eu sou jornalista, trabalho há algum tempo e pesquiso há algum tempo tecnologias digitais e projetos de código aberto, esse campo. Atualmente trabalho diretamente como jornalista na Agência Pública, que é uma agência de jornalismo investigativo, e colaboro também com uma organização que é a Escola de Dados, nessa parte de formação no uso de dados e tecnologias digitais. Hoje, eu não vou fazer uma fala longa, eu queria só compartilhar algumas coisas de pesquisas passadas e projetos que eu me envolvi, que eu acho que tem a ver com o tema da mesa, e eu espero que talvez lance questões que a gente possa debater junto. A ideia é não ser tanto uma palestra, então se sintam à vontade para interromperem ou fazerem perguntas, questionamentos ou comentários a qualquer momento. O que eu queria compartilhar é um pouco durante esse tempo que eu tive pesquisando essa área de cultura digital, tecnologias de código aberto, eu tive a oportunidade de colaborar com algumas pesquisas que acabaram virando umas publicações. Uma delas, vocês estão vendo a capa aí na projeção. Eu vou passar os livros também para quem quiser dar uma olhada. Mas, basicamente, a primeira dessas publicações... Tudo bem eu ficar em pé para a gravação? Não. A primeira dessas publicações é o Copyfight, que foi um livro que nasceu de um evento. O livro foi publicado mais ou menos em 2012, onde a gente tenta entender a questão da cultura livre, o que é a cultura livre na realidade que a gente vive. E aí eu acho que está presente um pouco nas pesquisas que eu faço, eu vejo isso também no trabalho da Cris, no próprio trabalho do Gato Mídia, que é como que a gente pensa essa tecnologia na realidade que a gente vive. Porque tanto a ideia de cultura open source quanto a ideia de arte, a meu ver, elas, a princípio, são colocadas um pouco de uma forma elitista, né? A arte, a gente nem precisa explicar muito, que o senso comum da arte é algo parece extremamente elitista para a maioria das pessoas. E, quando a gente vai falar de tecnologias digitais, cultura open source, a gente vê uma coisa mais ou menos parecida, muitas vezes um fetichismo, um hype e uma
uma questão muito atrelada a um consumismo tecnológico também. Então, acho que o esforço que a gente tenta fazer é como pensar isso de uma forma descolonizada, de uma forma conectada com a realidade que a gente vive, de um país com extrema desigualdade, de um país com um histórico de exploração, etc. Esse foi a abordagem um pouco do livro do Copyfight, de cultura livre, que trata de pirateria e cultura livre. E, posteriormente, eu me envolvi numa outra pesquisa, que era, dentro desse universo de cultura digital, de alguns grupos que trabalham com tecnologias livres, arte, etc., uma coisa que me chamou a atenção era que, muitas vezes, existia se mobilizava a ideia de magia ou de xamanismo, de conhecimentos não científicos no diálogo com essa tecnologia. Isso sempre me causou bastante curiosidade, como essas duas coisas se encontravam tanto na arte, o discurso tecnológico, com os saberes tradicionais, com as práticas dos conhecimentos ancestrais, etc. Essa interseção sempre me causou muita curiosidade. E teve um encontro que foi um encontro que se chamava Tecnomagia, juntou algumas pessoas que tinham investigações sobre isso, lá para 2012 também. Daí a gente publicou um livro e, posteriormente, eu acabei aprofundando essa pesquisa no mestrado. E aí é sobre um ponto, basicamente, na minha pesquisa de mestrado, o que eu tentei entender é essa relação que eu comentei, mas a partir de um lado, de um histórico que é basicamente da cultura digital norte-americana, que foi vendida, que é onde surge a internet e todas essas tecnologias que a gente usa, e tentando entender a relação de como que se deu o surgimento dessas tecnologias, como isso estava ligado com alguns movimentos contraculturais dos Estados Unidos dos anos 60, etc. Isso por um lado. E, por outro lado, eu tentei entender como que essa prática aqui no Brasil se deu na relação com o discurso da antropofagia. E aí eu achei até curioso, na semana passada, o Fred, do Gambiologia, ele recorreu várias vezes à ideia da antropofagia e, de fato, assim, quem está próximo desse tema sabe que é uma ideia bastante recorrente quando a gente está falando de cultura digital aqui no Brasil, esse imaginário da antropofagia como algo que a gente vai canibalizar as tecnologias, se apropriar. Isso sempre foi muito presente nesse discurso sobre uma cultura digital brasileira, ou territorializada, ou de base. Então, a antropofagia sempre surgia como um imaginário bastante presente. E eu fiz um esforço ali na pesquisa do mestrado de tentar entender essa relação da tecnologia com esse discurso da antropofagia, de como que isso foi se construindo. E aí tem um ponto específico que eu acho que dialoga muito com o momento atual, que é o ponto que eu queria compartilhar hoje. Eu vou tentar ser mais rápido, porque eu já devo ter falado uns quase 10, 15 minutos. Vou pegar só uma água aqui, só um minutinho. Só para molhar a garganta. Então, sobre essa relação entre código aberto, open source, cultura open source e arte, uma experiência que a gente teve no Brasil no início do século XXI, do século atual que a gente está, 2002, 2003, eu acho que a gente teve uma experiência bem potente. Eu tive a oportunidade de me envolver com ela já para 2008, 2009, em termos de política pública, de um entendimento que eu acho bastante profundo do que é a cultura digital e de como que essas práticas de código aberto dialogam com a nossa realidade. E uma das pessoas, claro que foi um movimento bem amplo, né, de vários atores da sociedade, mas isso se consolidou com política pública durante a gestão do Gilberto Gil, com a criação do que se chamava, na época, Cultura Viva e da Ação Cultura Digital, que era basicamente uma ideia de, primeiro, de que uma mudança na ideia de política cultural
que não era a ideia de levar a cultura para as pessoas, mas de reconhecer a cultura que já existia dos povos indígenas, dos quilombolas, nas periferias, o cara que tem um teatro ali, que faz na garagem da casa dele, ou o cara que faz um estúdio na laje, como que a gente consegue apoiar essas ações através de microfinanciamentos. E isso foi bastante inovador em termos de política cultural para o que se tinha antes no Brasil, que era uma ideia de levar a cultura e levar acesso, e como se as pessoas tivessem um vazio de cultura que o Estado fosse lá preencher. Então, ele deu essa mudança de chave, que eu acho que foi bem importante, mas, mais interessante que isso, ele já percebeu, e aí a gente está falando de 2003, 2004, a crise, eu acho que vai pegar esse momento um pouco ali, quando vai explicar, não vou me prolongar muito, mas ele conseguiu se conectar ali com grupos que estavam trabalhando com mídias e tecnologias digitais, e isso, novamente, há 15 anos atrás, onde não era tão comum você ter assim, o celular não fazia nada do que ele faz hoje, os computadores ainda eram coisas gigantes, quase ninguém tinha laptop, e aí o Gil, e junto com o movimento da sociedade civil, etc., mas o Gil conseguiu ali trazer isso e consolidar isso como política pública, da importância das ferramentas digitais para os indígenas, para os quilombolas, para a galera que está na periferia, ou para os estudantes, enfim, de como que essa produção cultural hoje ela não poderia acontecer desassociada dessas tecnologias digitais. Então, nesse movimento do Cultura Viva, tinha uma parte que era Ação Cultura Digital, que basicamente trabalhava com software livre, e a gente chamava de kit multimídia, na época, que era um computador, uma mesa de som, uma câmera e tal. Meio que hoje o celular já faz tudo isso, mas na época era uma coisa para, né, uma mesa de som, uma câmera filma, um computador. E isso, a meu ver, foi bastante revolucionário, assim, de certo modo, ampliou muitos horizontes, assim, era bastante impressionante ver essa apropriação na ponta dessas tecnologias e de como isso foi bem... como se enxergou com precisão num momento que ainda não era tão evidente quanto hoje, a importância disso e de como que isso se conseguiu, foi possível se consolidar em políticas públicas. Então, acho que aí tem uma interseção interessante entre código aberto e uma produção de arte não elitista que se deu nesse contexto da cultura viva, dos pontos de cultura, do que se chamou de cultura digital, que depois acabou sendo descontinuado, teve vários problemas, tem vários problemas, mas eu acho que ali tem um ponto importante. E aí, não por acaso também, o Gil ele sempre se colocou como um ministro antropofágico. Então, também naquele ministério, essa da ideia da antropofagia e essa ideia de unir conhecimentos ancestrais, conhecimentos das pontas, da galera que está realmente produzindo as coisas na guerrilha, na ponta, com esse potencial tecnológico de devorar essas tecnologias, isso estava muito dado ali, numa forma, não só nos discursos, mas nas próprias políticas que se desenvolveram. E aí eu fui tentando aprofundar e tentando entender no discurso, na pesquisa, né? Era um pouco tentando entender qual era o lugar da tecnologia nesse discurso antropofágico, historicamente, olhando para trás, os movimentos que aconteceram, como que isso estava dado. E o próprio Gil, como eu falei, ele reafirmava muito isso, o Gil da Tropicália também reafirmava bastante essa coisa do discurso da antropofagia e vamos pegar as guitarras elétricas, misturar com o coco, o maracatu, e isso causava um choque, na época, uma identidade purista, né, da cultura nacional, que tem que ser preservada. Teve esse embate, e aí eu fui tentando voltar mais para entender antes, assim, então, antes da Tropicália, como que estava colocado isso. Aí encontrei, por exemplo, o movimento concretista, e principalmente o Décio Pignatari, que é um poeta concreto, em que já se via muito claramente várias questões relacionadas à tecnologia, e aí a gente está falando de anos 50, né, quando, no início dos anos 60, no máximo, mas
Também a gente vê a questão da antropofagia. Os concretistas eles se colocavam como herdeiros do Oswald de Andrade e que estavam levando à frente esse movimento antropofágico no tempo deles. Era uma bandeira que eles traziam para si também. E já falavam explicitamente de algumas coisas muito que são muito próximas da gente hoje. Eles estudavam cibernética, que era alguma coisa ainda que estava bem começando na época, mas eles já acompanhavam. Eu trouxe 2 poemas do Décio, em que eles mesmos, isso é um comentário dos próprios, do próprio Décio, que ele fala que, por exemplo, nesse poema e em outro, eles estavam diretamente inspirados na cibernética e na ideia do feedback, de repetição, uma repetição em que algo vai se alterando e como que isso se reflete também na visualidade dos poemas concretos. Eles falavam que isso, novamente, lá também, década de 50, que agora o que existia era o leitor de manchetes, que as pessoas só liam manchetes, e isso soa bastante atual, né? Que era muita simultaneidade, que agora o negócio é o leitor de manchetes e você tem que pensar a organização visual das coisas. Esse poema, eu acho que é um exemplo bem claro disso, assim, onde isso aparece. Uma outra ideia também que o Décio falava, que é do prodossumo, isso também lá meados do século XX, que ele olhava para a arte e ele falava: essa ideia de uma arte de que existe produção e consumo de forma separada, isso já está falido, isso morreu. O que existe agora é um prodossumo, é uma produção e consumo que se dá ao mesmo tempo. Isso todo é muito familiar e muito fácil para a gente entender hoje, mas eu acho bastante um senso de percepção bastante preciso deles, assim. Oi? O prodossumo, eu acho que está numa entrevista, alguma coisa assim. Não é uma ideia muito desenvolvida, mas na dissertação tem as referências. Eu não lembro de cabeça exatamente. Ele falava disso, do prodossumo, né, dessa mistura de produção e consumo que estava indissociável ali, da repetição, da retroalimentação, que é a base da cibernética e dos computadores, né, surge com tecnologias militares, né, como a maioria das tecnologias. E, por exemplo, as primeiras máquinas cibernéticas eram máquinas para abater alvos em voo. Então, era uma máquina que precisava ver onde estava um objeto, mirar, olhar de novo, mirar. Então, era sempre uma retroalimentação. Eles liam isso tudo, aplicavam ali no movimento concretista. Esse é um outro exemplo de um poema em que tem essa repetição e diferença, algo que se repete e que se ajusta a cada momento. E uma outra ideia que eles já colocavam era da obra aberta, que também não interessa mais essa obra fechada, perfeita, etc. O que interessa é uma obra aberta que a gente consiga modificar, etc. E isso tudo, novamente, tem muita familiaridade quando a gente está falando de código aberto e arte, e dá uma perspectiva de que esse discurso da tecnologia ele sempre esteve muito próximo das discussões e dos movimentos que se dizem antropofágicos no Brasil. Aí, enfim, chegando ao final, a gente... isso é um outro problema, que é o código, que é do Pignatari também, que é essa ideia como eu falei, ele trata dessa ideia do código aberto, já também não é nada muito desenvolvido, mas eles, em entrevistas, em textos, eles falam sobre essas coisas. Esse é o poema Código. E aí chegamos, enfim, nessa arqueologia, um pouco assim da tecnologia, antropofagia, cheguei, enfim, no Oswald, que é tido como o cara que lançou um pouco as bases, e tentei entender como que isso se dava lá no pensamento do Oswald de Andrade, que um pouco iniciou esse movimento antropofágico na cultura brasileira. E aí tem 2 problemas que eu queria tentar apresentar e compartilhar e encerrar, sem dar soluções.
Bom, primeiro, assim, uma coisa bastante presente no trabalho do Oswald é a tecnologia também. É algo recorrente nas produções dele, no discurso político dele, em várias fases. E claro que a gente está falando aí do início do século. Então, por exemplo, uma das colunas deles se chamava Telefonema, que era algo extremamente novo para a época, né? Mas ele já trazia isso. E essa atenção sempre também aos meios de comunicação. Tinha algo, isso era bastante presente no discurso dele, no Manifesto Antropófago, que eu vou mostrar aqui em alguns trechos na frente. Ele fala da televisão, sendo que a televisão era ainda uma tecnologia experimental. E ele era bastante atento a esses desdobramentos das tecnologias da comunicação. E aí o que eu tentei entender é como que ele articulava isso, como que ele via isso no trabalho dele durante essa pesquisa. Aqui é o quadro da Tarsila do Amaral, né, que se chama Antropofagia, e tem um aspecto aí, enfim, só guardem essa imagem assim, na representação das pessoas. Tem um aspecto que eu vou voltar daqui a pouco nele. Num primeiro momento ali do pensamento do Oswald, ele lança um manifesto Pau-Brasil, em que ele trabalha ainda... A ideia do museu da tecnologia, ela já está presente. Você vê ali, por exemplo, o Reclame produzindo letras maiores que torres e as novas formas de indústria da aviação, postes, gasômetros, laboratórios e oficinas técnicas. Essas imagens da tecnologia avançando já estavam presentes desde ali. Aí, só que tem uma busca aí nesse primeiro momento do Oswald, que se sintetiza no Manifesto Pau-Brasil, que é um pouco de uma busca de uma identidade nacional quase de exportação. É como se ele olhasse para as vanguardas europeias, artísticas, e olhasse para o Brasil e tentasse criar uma identidade para a gente correr atrás e conseguir criar uma arte de vanguarda brasileira e conseguir, basicamente, um pouco correr atrás do atraso, daria para dizer, de alguma forma. Então, tem um pouco essa busca de um sentido puro do que é a brasilidade, de uma identidade nacional e etc. Ele cita o Museu Nacional também. E essa visão ela é rompida quando ele formula o Manifesto Antropófago, que é o ponto zero, um pouco assim desse movimento antropofágico, em que ele rompe radicalmente com essa visão de uma identidade, de uma busca por uma essência brasileira, um sentido puro do nosso povo, digamos, e parte por uma estratégia, que é a estratégia do já tínhamos. Quer falar, o que ele faz é, basicamente, no Manifesto Antropófago, adotar a perspectiva dos povos originários. Então, ele já não fala, ele fala como um grande nós, que já não é o nós brasileiros, ele fala do matriarcado de Pindorama, que ele já olha para a ideia do próprio Brasil como uma ideia importada. Ele fala, não, o que existia aqui era um grande matriarcado, e as coisas começaram a dar errado quando chegou a colonização. Aí que começou a dar problema. E que, na verdade, ele adota uma coisa que ele usa bastante, que é esse do já tínhamos. Então, antes dos caras inventarem isso, a gente já tinha inventado tudo isso, antes deles. Então, na verdade, é eles que estão correndo atrás da gente agora. E aqui é um trecho disso, né? Ele fala, tínhamos a justiça, a codificação da vingança, a ciência, a codificação da magia, já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista. Então, já não é o pessoal da vanguarda europeia, na verdade, que está correndo atrás de um conhecimento que a gente já tinha elaborado e a gente já tinha desenvolvido antes. E aí também ele traz um pouco surge no Manifesto Antropófago, e aí eu estou caminhando já para o final,
essa ideia de, primeiro, ele rompe com a ideia de uma identidade, então o que interessa é o que é híbrido, são as misturas, não é nenhum sentido puro, é essa devoração constante de influências e de vetores, enfim. E aí tem um personagem aí nesse pensamento antropofágico que ele articula, que eu acho que é crucial, que ele chama do bárbaro tecnizado, que é uma ideia que, na verdade, ele pega de um autor que é alemão, só que esse autor alemão ele falava do bárbaro tecnizado como se fosse um grande zumbi do progresso tecnológico, a pessoa que está lidando com as coisas em tamanho e velocidade que já não consegue aprofundar nada e se torna um mero zumbi ali diante de tanta tecnologia. E o Oswald se apropria dessa ideia para dar um outro sentido a ela, em que o bárbaro tecnizado seria um pouco... tem a coisa do bom selvagem, né, do índio, bom selvagem, Rousseau, aquela coisa, e o bárbaro tecnizado no Oswald seria como se fosse o mal selvagem, mas não o mal selvagem antigo, ou uma ideia de por exemplo, ele fala bastante dos povos indígenas, né? Ele não uma ideia dos povos indígenas como povos que estavam lá atrás, mas que estão aqui agora devorando essas tecnologias e se apropriando dessas tecnologias no hoje para subverter o sentido delas num sentido descolonial, quase, assim, como esses bárbaros, que eles chamam de bárbaro tecnizado, estariam devorando essas tecnologias para dar outro sentido a ela. Tá confuso? Tá alguma coisa que vocês quiserem falar, perguntar? E aí tem um ponto, que é um ponto que me chamou a atenção, que não é algo que eu nem desenvolvo tanto na pesquisa, é um comentário quase, mas que eu acho que tem um pouco a ver com o momento atual, que desse bárbaro tecnizado, o Oswald coloca, basicamente, que em um determinado momento do trabalho dele, ele coloca que existiria algo de monstruoso nesse bárbaro tecnizado. E esse é o quadro da Tarsila, novamente, que, como aquele outro também que eu mostrei antes, fica um pouco, até a própria representação visual ali mostra, tem um quê de monstruoso, né? Tem um quê de desproporção, de algo que não é exatamente uma forma humana tal como a gente conhece. E o Oswald já falava isso também. Em um determinado momento, ele aponta essa questão da monstruosidade. E aí tem dois pontos que eu vou encerrar com eles, que basicamente, quando o Oswald fala da tecnologia, ele coloca uma visão que é bastante, como eu posso dizer, que simplesmente a gente não deveria importar sem uma devida reflexão crítica nos tempos atuais. A visão que estava esboçada ali no trabalho dele é um pouco assim, o progresso tecnológico, a constatação que ele faz, né? O progresso tecnológico ele só foi possível porque houve muita exploração, houve escravidão, e todo esse progresso tecnocientífico, etc., da Europa, ele fala, tudo isso só aconteceu porque houve exploração massiva e escravidão, etc. E aí, por um outro lado, ele coloca que, mas, ao mesmo tempo, e isso é uma visão que também é muito antiga e que ele reproduz, e que até hoje as pessoas reproduzem também, é de falar, não, mas, ao mesmo tempo, só tem exploração porque a gente não teve progresso tecnológico suficiente. Se a gente avançar bastante nas tecnologias, então, uma hora a gente vai poder trabalhar menos, né? Que era o que se projetava, não. De repente, no futuro, com o computador, as pessoas vão trabalhar menos. Hoje, a gente trabalha o triplo, né, do que antes. E ele falava isso, mas isso ele falava, não, e como que ele saía desse impasse? Né? Só tem avanço tecnológico porque tem exploração, mas só tem exploração porque não teve avanço tecnológico suficiente. Né? Como que saía desse paradoxo?
Aí ele falava, não, isso aí é a era do robô. Isso também anos 40, 50. A era do robô vai resolver isso, porque as máquinas, os computadores, a cibernética vai criar essas condições de permitir que essas tecnologias sejam aproveitadas pela uma socialização dos benefícios dessa tecnologia. É isso que ele coloca. A gente só sairia desse impasse com esse bárbaro tecnizado, nós, se apropriando dessas tecnologias, mas para tentar socializar os benefícios dessa tecnologia. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria apontar, que é um pouco esse paradoxo, uma visão quase que hoje, para a gente, obviamente, sou ingênua de que a tecnologia vai resolver os problemas de desigualdade, etc., que a gente viu é que ela está aprofundando em certas medidas. Uma visão também bastante tecnocrática de que achar que a organização tecnológica, se botar pessoas técnicas no comando do Estado, vai resolver os problemas. Isso também está dito em vários textos do movimento antropofágico naquela época, uma tecnocracia, uma ideia de que as coisas poderiam se resolver só pela organização técnica da sociedade. E aí ele fala isso, a única saída, então, é essa restauração tecnizada de uma cultura antropofágica. A ideia dele era, a gente só vai conseguir romper esse ciclo de exploração, etc., quando a gente, a partir da nossa história, dos nossos conhecimentos, devorarmos essa tecnologia para uma socialização da técnica. E aí o outro ponto para encerrar, e aí depois eu vou mostrar só um textinho dele que eu acabei reencontrando ontem, que eu acho que é interessante, que é aquele ponto da monstruosidade, do bárbaro tecnizado. Ele começa a notar que tem algo de monstruoso. Em um dos textos, ele fala de que ele faz uma aproximação desse bárbaro tecnizado com o nazismo, que era algo bem vivo na época também. Ele, num texto, é um texto de ficção, né? Um Marco Zero, se eu não me engano, que ele coloca que talvez essa força do bárbaro tecnizado, esse movimento de devoração, de se apropriar e de incorporar as coisas e dar novo sentido, ele começa a falar, poxa, isso pode descambar para um outro lado, para um movimento nazista, e ele chega a mencionar Hitler, especificamente, que era algo bem contemporâneo da época. E ele nota de que esse movimento antropofágico poderia ser utilizado numa perspectiva totalitarista, fascista, de devoração, num sentido de destruição, quase, e de aniquilação, né? E aí o que ele coloca como um pouco saída para isso é, novamente, a questão de que não, a diferença é que esse bárbaro tecnizado da antropofagia, ele estaria pensando essa socialização dos benefícios da tecnologia e não só uma mera incorporação dessas tecnologias e dessa devoração pela devoração. E, bom, basicamente é isso. Assim, aí tem alguns outros textos também que o Oswald fala da questão do nazismo, né, dos governos totalitaristas da época. E, basicamente, o que eu queria trazer era um pouco esse comentário assim, sobre esse discurso antropofágico que está sempre bastante presente quando a gente fala de cultura open source e arte, problematizar um pouco isso com base nessa reflexão do Oswald. E aí, para terminar, como eu falei, não trouxe muitas respostas, assim, mas queria compartilhar um texto que eu encontrei do Oswald ontem, quando eu estava pesquisando isso, dessa relação da monstruosidade, do bárbaro tecnizado e da antropofagia, como que estava isso. Aí encontrei um texto do Oswald que se chama... Não trata muito da tecnologia, nem de cultura open source, mas acho que trata do momento atual e que me surpreendeu bastante. O nome do texto, eu trouxe só um trecho, é uma peça, um texto bem curto, que se chama Panorama sobre o Fascismo. Aí começa com, assim,
Ante a multidão encapelada e comprimida numa praça, o chefe surge num estrado alto e embandeirado. Cercam-no o burro, o pirilampo, a forca, o urubu, 70 capangas, uma banda de música, 5 microfones, 32 refletores duplos e centúrias de fotógrafos e operadores de cinema. A multidão desesperada. Viva, vivo, Aí o chefe. Em 1931, a multidão desvairada. Bravo, muito bem, bravíssimo. O chefe, enganei-me. Em 1913, a multidão. Bravíssimo, muito bem. O chefe, o céu azul. Muito bem, tem toda a razão, tem sempre razão. Azul cor de laranja. O burro, O chefe, obrigado. Uma voz, até a natureza se manifesta. Bravíssimo, muito bem. Aí o chefe, abóbora com farofa. Bravo, bravíssimo, muito bem. O pirilampo pousa no nariz do chefe e acende e apaga. A multidão em êxtase. Milagre, milagre. O bichinho de Nosso Senhor deu sinal. O corvo grasna o microfone. A multidão, pensando que é o chefe. Muito bem, vivo, que elegância de estilo. Que profundidade, colosso. O chefe, tua linha espiriteira. A multidão, bravíssimo, como fala. Que clareza, vivo. O chefe, cambada de idiotas. Muito bem, bravo. Vamos matar todos os nossos desafetos. A forca sorri. A multidão honrando. Vamos, abaixo os desafetos, abaixo. O chefe, os indiferentes também. A multidão, vamos, abaixo os diferentes, matamos todos. O chefe, vamos dizer que são todos comunistas. A multidão, vamos. E aí tem mais uns trechos lá, uma das últimas frases é essa. Não há nenhum perigo, Deus está conosco, a polícia também. Papai grande garante. É isso. Obrigado, desculpa se eu me estendi muito. Boa noite, gente. Eu queria passar um videozinho antes de começar a conversar com vocês. Anotei várias coisas que você falou, porque, enfim, muitas coisas que eu já ia falar vão se relacionar com várias coisas que o Adriano falou. Esse vídeo é uma apresentação do trabalho que a gente faz lá no Gato Mídia, no Complexo do Alemão. Eu sou a coordenadora pedagógica. A Tamira Tâmara gostaria muito de estar aqui hoje, que é a cofundadora do Gato Mídia. Ela não pôde estar aqui hoje. E aí eu vim conversar com vocês um pouco do processo que a gente tem passado por lá, como a cultura do open source passa por tudo que a gente faz lá dentro, enfim, o que é abrir o código estando dentro de uma favela, o que isso quer dizer, estando na margem, na ponta, onde as coisas chegam por último, onde as coisas chegam sucateadas. Eu queria só assistir com vocês e depois a gente conversa um pouquinho. O Gato Mídia é um espaço de aprendizado em mídia e tecnologia que existe desde 2013 no Complexo do Alemão, muito focado em jovens de favelas do Rio de Janeiro e também pensando na Baixada Fluminense. Sempre a partir de um recorte racial e de um recorte de gênero. Se a gente contribui para ampliar o acesso às ferramentas de mídia e de comunicação e de tecnologia, a gente está contribuindo para diminuir também a desigualdade social. A comunicação, ela não é neutra. Ela parte sempre de um ponto de vista. Então, quem está criando a comunicação sobre o que é a favela, sobre o que são mulheres, ou o que são as pessoas negras, ou quem está criando os aplicativos que a gente usa. Nós aprendemos sobre programação e hoje nós estamos tendo uma outra proposta de um novo jogo, que somos nós que estamos criando, que relata a vida da mulher periférica e como são os obstáculos que a gente passa na vida. A gente espera com isso, além de estar aprendendo muito que a gente está, que a gente consiga passar um pouco da realidade das coisas como elas são por aqui. Tem várias coisas que acontecem, né? Tem desde a formação Agiquiza, que é uma formação em programação, ou seja, a gente quer ver a galera da favela programando, criando jogos online e pensando o futuro da tecnologia, pensando em realidade virtual. Também tem a parte de oficinas livres de comunicação, de vídeo, de produção audiovisual, de fotografia, de texto, de narrativa. Essa forma de fazer da favela dentro de ambiente de escassez se torna abundância, se torna potência, né? E aí como a gente potencializa isso, de fato, trazendo as ferramentas para quem está na ponta. A gente fala de vigilância, de segurança digital. Na verdade, a gente está falando de um conhecimento que já é disseminado em muitas partes da cidade, mas que muitas vezes não chega em outras. Então, essa é a importância desse curso e dessa formação, na verdade, que seja uma formação sempre contínua, né? Porque
todos esses conteúdos de internet, essas plataformas são muito efêmeras. Hoje, quando a gente está discutindo segurança e vigilância na rede ou na internet, pode ser que daqui a 3 meses o aplicativo que é melhor hoje, mais seguro, não seja. Então, está se pensando um pouco nessa coisa desses conteúdos e como que a gente pode qualificar, de fato, a nossa relação, né, com toda essa novidade que aparece quando a internet chega. Então, se apropriar, experimentar, observar a juventude da favela se organizar para comunicar dentro dessas estruturas comuns e pensar não só apenas tecnologia como celular e redes sociais, mas se organizando com o corpo, se organizando escrevendo, se organizando de várias formas, isso pode potencializar muito a realidade do que a gente vive. O eu multimídia, o nós multimídia, a facilidade de ocupar espaços e criar uma narrativa de comunicação, ela está muito próxima de todo mundo, mas também tendo atenção para um cenário onde a favela ela ocupa esses espaços, tem acesso a tecnologias, mas ainda não desenvolve muitas tecnologias, né? Não tem o espaço, o investimento da nossa população para esse processo. Nosso propósito como fundação aqui no país é assim, realmente um diálogo político e promover isso entre a Alemanha e o Brasil e para contar também outras histórias do Brasil, que talvez na política formal não apareçam tanto. Eu acho que é muito importante que esse retrato não seja feito só de fora, mas que seja feito de dentro. A gente ter o acesso quanto antes com essas tecnologias é uma diferença muito grande, porque a gente já vai começar a disputar o plano simbólico dessa construção de imaginário através dessa nova tecnologia no início dela. E ao contrário do que acontece, normalmente a gente é privado e depois a gente tem que correr atrás de entender como funciona. O impacto maior é ter vários jovens de favela criando coisas, criando narrativa, criando site, criando jogos, criando aplicativo e colocando a sua voz no megafone e expandindo ela para o mundo. Então, gente, esse é um pouquinho do que a gente faz lá no Complexo do Alemão desde 2013. Se vocês quiserem voltar, gente, era só isso. Tá tudo bem. Eu não preparei uma apresentação, nada muito formal, para a gente conversar, mas eu anotei algumas questões que me vieram quando a Tamira me passou esse convite e a gente trocou ideia. Então, fiquem à vontade também para fazer colocações ou perguntas. Fiquem tranquilos sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar é que lá no Gato Mídia, o Gato Mídia surgiu com uma proposta de trabalhar mídia e tecnologia em espaços populares com jovens desses territórios. Então, o público do Gato Mídia são sempre os jovens de periferias do Rio de Janeiro. Esse é o foco. E, no último ano, a gente tem focado mais no público nem, né, que é a galera que nem estuda nem trabalha, e são jovens que estão dentro da favela e, muitas vezes, vão ser aliciados pelo tráfico. Essa é a realidade que a gente se configura hoje no Rio de Janeiro. Então, a pessoa não tem acesso ao emprego formal, não tem acesso ao ambiente de educação formal, não tem espaço de lazer, não tem espaço de cultura, o Estado não oferece praticamente nada naqueles territórios, e aí o que a gente tem tentado fazer como pessoas que são desse território, e não como pessoas que vieram de fora para dentro, é tentar, de alguma forma, criar um espaço onde essas tecnologias que a gente teve acesso em algum momento da nossa trajetória, por algum acaso ou exceção do destino, né? Porque, enfim, nós somos o ponto fora da curva dentro daquele território, por algum motivo a gente teve acesso a isso e a gente faz essa ponte de, por exemplo, estou aqui com o Adriano hoje, e aí eu faço um convite, o Adriano vai lá falar sobre isso. Então, esse é um conhecimento que talvez levasse 30 anos para chegar no Complexo do Alemão ou em outros territórios onde a gente vai. E aí a gente, criando essa ponte, esse conhecimento chega o quanto antes. A gente lá trabalha com baixa e alta tecnologia. Então, agora, por exemplo, essa semana que vem, a gente vai ter um laboratório de narrativas afrofuturistas através de vídeos 360, que é uma tecnologia que ainda caminha, ainda engatinha, até mesmo nos ambientes onde as pessoas estão dialogando sobre tecnologia com mais recurso e investimento.
Então, quando a gente teve acesso a esse tipo de tecnologia, a gente propôs trazer de novo lá para dentro. Então, o trabalho que a gente faz é basicamente esse. E aí, o que isso tem a ver com código aberto, com cultura de código aberto, com arte, essa discussão? Por que essa discussão toca para a gente num lugar muito frágil? Porque abrir o código é um processo complexo. E parece simples, né? Porque parece que a gente está falando de software, de plataforma e tal, mas dentro desses territórios, a gente precisa abrir acesso e abrir o código sobre outras coisas e para além dos softwares. Então, a gente abre esse código sobre comunicação, sobre mídia, sobre tecnologia. Como que faz? Às vezes as pessoas nunca pegaram numa câmera. E aí não estou falando que as pessoas são ignorantes, mas que muitas vezes elas nunca tiveram a oportunidade, nunca estiveram num ambiente onde aquele equipamento, onde aquilo ali, aquela tecnologia chegou. Então, é da gente simplesmente trazer isso para dentro do território e falar, olha, isso aqui é nosso também, e a gente pode falar através dessa tecnologia. Então, na verdade, a Carolina Maria de Jesus chama a favela de o quarto de despejo, né, da sociedade. E isso é muito forte, porque quando você entra dentro desse território, você percebe que ali está tudo aquilo que a cidade não quer. Então, como a gente pega tudo aquilo que a cidade não quer e devolve para ela e fala, olha, a gente existe, a gente está nesse lugar, mas a gente tem outras potencialidades que a cidade desconhece. A gente sabe falar sobre mídia, sobre tecnologia, sobre comunicação, a gente sabe falar sobre tudo a partir do nosso lugar. E que lugar é esse, né? Quem é a ponta? Quem é a margem? Quem são essas pessoas? O que elas pensam? Por isso, criar esse espaço para que esses jovens possam fazer as suas narrativas em primeira pessoa, para nós é tão frágil, tão importante, é tão caro, é tão... não sei nem expressar assim, o quanto isso é potente ali dentro, né? O quanto tem sido importante desenvolver esse trabalho, principalmente abrindo o código desde o que você quer estudar, de olhar no olho dessa pessoa e falar o que você quer aprender, e aí trazer para dentro desse território aquilo que aquela pessoa quer, até como que vai ser. Então, como que a gente vai configurar? Vai ser uma formação de 2 semanas? Vai ser um workshop de um final de semana? É abrir todos os códigos, abrir para que os próprios alunos e pessoas que passam pelas formações possam criar o que a gente vai fazer, o nosso modelo de trabalho. Então, eu acho que a gente gosta lá no Gato Mídia de forçar os conceitos. Então, se é código aberto mesmo. Até, já que a gente é à margem, então a gente quer puxar esse conceito de abrir as coisas até esgarçar. Então, vamos esgarçar até onde? Até onde dá. E a gente vai descobrindo junto, em grupo, no coletivo, como é que a gente faz isso. E aí eu acho que, nessa última formação Asquisa, foi um momento que até essas imagens foram da última formação, em que a gente pautou conhecimento ancestral. Então, a gente tinha algumas oficinas com pessoas que trazem vários tipos de tecnologias, né? Não gosto nem de pôr entre aspas, porque, para mim, é tecnologia mesmo. Então, vários tipos de tecnologia ancestral, isso tudo misturado com programação, misturado com criação de jogos. E aí foram surgindo narrativas de jogo, narrativas de vídeo, várias narrativas que a gente não tem como prever, né? A gente teve um grupo nessa formação que criou um jogo chamado Transfobia. E aí esse jogo, todo o percurso do personagem era o que um jovem trans favelado passa para conseguir ganhar o jogo. Então, você começa a jogar, e aí esse jovem ele começa numa casa sem saneamento básico, e aí ele tem que pular esses obstáculos, e aí tem um vilão que é uma espécie de um personagem sem rosto que fica atirando Bíblia nele, e aí disso ele não tem recurso financeiro, e aí ele tem que catar as moedinhas, e aí ele pula a escola que está quebrada, que não tem recurso. Então, assim, essas são as narrativas que a gente vê e as narrativas que não estão sendo contadas. Então, como que cria espaço
para que essas narrativas estejam no mundo, assim. Mais do que pautar a narrativa dessas pessoas, para nós é mais importante entender como que a gente abre esse espaço para que essas narrativas cheguem onde elas não costumam chegar. Esqueci também que eu ia fazer um convite para vocês. No dia 10 de novembro, a gente vai exibir todo o resultado desse laboratório afrofuturista que vai rolar agora. Então, quem quiser, vai ser aberto, gratuito. A gente vai soltar o evento na página do Gato Mídia. E aí, quem tiver afim, quiser chegar para conferir o resultado em vídeo 360, a gente vai ter os óculos lá para poder assistir em VR. A gente vai criar os vídeos, os alunos vão criar os vídeos todos com essas narrativas afrofuturistas. E aí, quem quiser colar, fiquem à vontade, vai ser no dia 10 de novembro, já anotem e estejam convidados. Acho que era isso. Eu queria só trazer uma outra coisa também. A gente teve um documentário que a gente produziu lá no Gato Mídia, chamado Quem são os Makers de Favela? E aí é forçar mesmo esse conceito de o que é maker, o que é tecnologia, o que é open source, né? Porque a favela é open source todo dia, né? As ideias do que já tínhamos, nós já temos. Co-living. Na favela as pessoas moram juntas e não tem nome. E é isso. A tia que toma conta, a creche parental, né? A tia que toma conta dos filhos de todo mundo daquela região. Então, essas coisas nós já temos, essas tecnologias nós já temos, nós já desenvolvemos. São tecnologias ancestrais e que vieram com o povo preto, e que estavam aqui com os povos originários, e que estão permeando o cotidiano da vida da favela, mas são tecnologias invisíveis do cotidiano que não saltam aos olhos porque não tem grandes produções, porque não tem recurso, mas está ali. Então, esse documentário está até no YouTube, disponível para quem quiser assistir. Quem são os makers de favela? E aí a gente entrevistou barbeiros, a gente entrevistou uma senhora que tem lá no Alemão que ela vende quentinha a R$2, e ela mata a fome de um monte de gente com essa quentinha, e ela criou os filhos, formou os filhos. Ela não sabe ler, mas os filhos entraram na universidade com a quentinha de R$2. Então, se isso não é tecnologia, eu não sei mais o que é. E aí a gente tem feito esse caminho de se reapropriar, de comer os conceitos e depois trazer de volta com outro significado. E eu acho que é um trabalho árduo, porque não é fácil, né? O território não é fácil, as demandas são muito difíceis, enfim, a falta de recurso é sempre o lugar onde a gente esbarra, mas eu acho que é um lugar de resistência e de pensar a tecnologia a partir de outros pressupostos, a partir de sujeitos centrados em si mesmos. Então, a gente é da favela e a gente pensa de dentro da favela para fora, e não o contrário. Isso é um ponto que a gente bate muito, assim, e eu acho que tem muita coisa boa para vir por aí. Muitos jovens que têm saído de lá com outras projeções de vida profissional e ido para outros ambientes permeados por essas discussões que a gente está fazendo aqui, que às vezes, na maioria das vezes, não chega até lá. Eu acho muito importante que a gente force mesmo esses conceitos ao máximo e até à margem mesmo. E é isso. Acho que, Cris, sinta-se à vontade, a hora que você quiser, para contribuir com as suas reflexões maravilhosas. Pô, desafio falar agora, né? Eu vou ser bem pouco maravilhosa perto de você. Assim. Micro. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu já ouvi falar do Gato Mídia muito, mas nunca fui lá, não conheço. Vi o Naldinho ali no vídeo. Uma emoção ver assim, toda essa produção, né? Eu me sinto uma branca cheia de privilégios, assim, né? Por isso dá vontade de ficar quieta, de não falar nada. Porque é engraçado, eu vou falar de algumas coisas
que colocam muito assim, falta muito, né? Falta para uma mulher branca que se coloca como feminista, né? Conseguir atravessar e chegar perto de uma perspectiva racial, né? E aí, acho que sim, né? E aí já fiquei anotando 1000 coisas aqui, tipo assim, eu e minhas amigas, aí o que está faltando, né? O que está faltando fazer, né? Eu aprendo muito para aprender e para fazer ainda, né? Então, eu vou mostrar um pedacinho de uma trajetória, assim, de algumas coisas que eu não faço sozinha, que, na verdade, eu estou aqui falando por muitas e muitos, e junto de muitas e muitos. Eu acho que eu vim parar aqui muito por enfim, redes, né? Redes que se chamam, assim, redes que chamam redes. Isso é uma coisa para a gente pensar, tem a ver com os bárbaros tecnizados, né? E com essa... Eu não vou falar muito disso, mas é porque um pouco uma provocação também. Eu acho que eu estou aqui por causa dessa rede, de redes aí afetivas e de trabalho, de produção, né? Estou aqui porque acho que foi um contato através da Gisele Vasconcelos. Acho que a Gisele que está aqui chamou Gisele Vasconcelos, Adriano. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória, um pedacinho, mas depois falar também de um trabalho que eu tenho feito com a Gisele e com a Tatiana Wells, que são assim, mulheres que me inspiraram, me ensinaram bastante coisa, e é bonito estar trabalhando com elas agora. Assim. A minha trajetória, eu tenho algum tempo de pensar processos coletivos sociais, uma certa militância que vem de um movimento ambientalista, depois sai fora, vira mais autonomista, uma trajetória como produção artística. Então, tem um pedaço dessa trajetória que vai querer brigar mais com certas determinações e cerceamentos, né? Como o Adriano falou muito bem, assim, né? Quando a gente fala arte, já grita junto, né? A própria uma concepção bastante elitista e bastante fechada e bastante autoral e bastante ligada a uma propriedade, né? A propriedade da autoridade, a autoridade da propriedade, e, né, como um perigo aí, né, que na verdade reproduz privilégios, né, reproduz redes de relações econômicas, enfim, muito pouco na ideia de rede, muito mais na dinâmica de redes de replicação de privilégios, de mercados e tudo mais, enfim, né. Vou falar um pouquinho disso, mas sem me ater muito a conceitos de arte, mas pensando muito mais arte desbordada, já arte como processo estético, um processo criativo, e aí misturada também de conhecimento, produção do conhecimento, que acho que é muito bonito isso que você falou, né? Você falou de uma produção bastante situada, né? Que é um conhecimento que territorializado, que pesquisa a si e produz a si, né? Produz, acho que é algo que eu vim aprendendo ao longo do tempo, assim, né? Se singularizar, né? Nessas produções. Para poder demarcar também, né? Isso é feito dessa maneira, né? Isso é feito dessa maneira, que não é um controle da produção do sentido, na verdade, para colocar o sentido uma espécie de antagonismo, né? Para dizer o sentido que está sendo antagonizado em relação a certos referenciais, e aí então que novos sentidos vão se produzindo, né? Eu vou ter que tirar isso aqui porque está calor. Agora está calor. Bom, então, lá mais ou menos nos anos 2005, eu comecei a criar um projeto que era uma espécie de um projeto de pesquisa, que chamava Arquivo de Emergência. Enfim, como eu falei antes, rapidinho, tem uma produção de artista, tive aqui oração só para não falar demais, 8h30. Tinha uma produção mais autoral de artista e, de repente, fui percebendo como era interessante pensar para além disso que a gente pensa como formação do artista, né, para além da hierarquia que se reproduz na ideia de uma formação de artista. Comecei a pensar mais a produção em rede, que é muito uma coisa um pouco da minha geração, assim, né? No começo dos anos 2000 a gente teve um boom, assim, de processos coletivos, de uma tomada de um espaço público e tal. Isso foi determinante para algum tipo de produção de arte, não só no Brasil, fora do Brasil também, eu acho, mas acho que no Brasil foi bem forte, assim. Algumas redes foram se constituindo muito nesse período.
E aí, então, em 2005, eu criei um projeto, que é esse arquivo de emergência, que era uma coleção de materiais impressos sobre produção de arte do período, produção de arte mais orientada a processos coletivos e também, claro, uma discussão sobre autoria, sobre propriedade e tal, e também uma produção orientada a que se pode pensar como espaço público, né, ou esfera pública, que é um conceito que começou a ser bastante aventado e acho que singularizado de uma maneira mais territorializada no Brasil aí pelos anos 2005, 2006, 2007, eu acho. Se começou a pensar, pelo menos nas redes que eu estava navegando e tal, se começou a pensar isso, né? E aí, então, em 2000 aí o arquivo de emergência, como um arquivo físico, ele circulava em alguns eventos e tal, e às vezes pedaço dele viajava para outro lugar, e a ideia é que eles fossem uma espécie de estratégia de formação que trabalhasse junto com a produção dessas redes. E devagarinho fui percebendo como existia aí um grande embate, né? Porque, por um lado, eu não estava satisfeita com as histórias, com as historiografias, com as narrativas que eu encontrava. Ainda não se falava tanto de arte e ativismo, foi aparecendo nessa época o conceito de ativismo. E aí todo esse embate, quem se identificava, quem não se identificava, e, na verdade, que interessante que foi a emergência desse conceito, porque ele começou a colocar em xeque uma série de determinações e comportamentos repetitivos e elitistas do circuito de arte, né? Ele começou a questionar isso. E que mais? Aí eu fui percebendo que, na verdade, eu tinha uma contribuição. Nesse dia comecei a ler sobre história, memória e tal. Tinha uma espécie de contribuição que vinha aí, que era, né, não era só criar uma estratégia de formação para a gente pensar junto do que a gente estava fazendo, tentar entender, né, nesse sentido, trabalhar na constituição política, né, dessas coletivações, dessas coletividades e a relação que elas tinham com a esfera pública, com o espaço público. Eu fui percebendo que existia uma contribuição que era praticamente simultânea, né, o que se pode entender de uma maneira talvez problemática, como uma espécie de uma produção da história do presente, né. Por isso, se vocês forem olhar o site que se criou depois, que eu já vou falar quando, ele ainda trata muito de alguns conceitos assim, como história, a memória, a própria noção de arquivo, né. Algumas pessoas contestavam por que isso se chama arquivo e que isso pode ser determinante demais, né, da aproximação com essa estratégia e tudo mais. E aí, em 2011, um pedaço desse arquivo de emergência, que, na verdade, foi crescendo, quase como uma curadoria, que não é exatamente uma curadoria. Eu nunca usei o termo curadoria para isso, né? Mas existia assim, uma seleção de eventos e tal, e eu então, sempre trabalhando na certa relevância conceitual, né? O que é que entra, o que não entra, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que coloca em xeque, antagoniza o sentido da produção da arte e tal, tudo mais. Aí, em 2011, eu consegui um financiamento de um projeto da Secretaria de Estado da Cultura do Rio. E estava grávida nessa época. Eu fiz esse projeto de transformar um pedaço do arquivo que era impresso num site, que aí se tornou o desarquivo.org. Eu acho que eu vou botar lá no... Peraí. Ele vai todo sozinho. E aí, então, aconteceu de novo essa espécie de seleção, né? O que faz sentido... Você queria botar no desarquivo. O que faz sentido subir para um site da internet? E, na verdade, eu não quis criar isso como uma base de dados fechada, mas sim como uma base de dados aberta, né? Que as pessoas podem subir material. E aí, então, o arquivo de emergência praticamente saiu de cena. Eu já não dava mais conta de lidar com aquela grande quantidade de material, de transportar, é super caro para mandar para uma cidade para outra e tal, não sei o quê. E isso agora está parado, está congelado em Recife, na casa de um amigo. E aí, então, em 2011, com essa grana, eu trabalhei numa equipe maior, assim, legal, né, com 4, 5 pessoas, 2 programadores, porque eu não sou programadora. E a gente criou esse site em Drupal, que ainda está precisando muito de atualização, já dá vários problemas e tudo mais. E com uma base de dados aberta que, na verdade, vai explodindo, né, aquela primeira categorização que eu tinha criado para pensar esses eventos, né. O que vocês veem aqui é uma nuvem de tags, que são as classificações. Ele não está funcionando aqui? O meu dedinho não leu meu dedo. Não consigo.
Eu queria só entrar um pouquinho e mostrar como é que funciona. Engraçado, né? Ah, ele funciona... ele é touch. Mas se eu quiser dar um zoom, não vai dar. Tá, então quem quiser depois entra em casa. Assim não funciona. Eu queria mostrar o Adriano aqui, ó. Belisário. Então, esse site é uma base de dados aberta. Quem quiser pode criar uma conta e pode subir o que quiser, né? E eu só tenho que aprovar a conta por conta. Esse site é criado como... Ele tem uma rede, na verdade, de informação, né, que são esses metadados, e aí, quando a pessoa clica numa coisa, essa coisa leva para outra coisa. E aí, a ideia é, na verdade, criar uma quantidade de conexões possíveis para que a pessoa possa ter uma ideia, mais ou menos, dessas redes de produção. Aqui, como não dá para botar o dedinho, não dá para mostrar muito bem, mas vocês estão vendo o Adriano ali. E... Deixa eu ver. Dá para dar zoom? Se a gente entra no dado em si, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí você vai ter um acesso para esse item, e aí então vai abrir, né, o que essa pessoa produziu, né? Então, uma coisa que eu fiz desde o começo é criar todo um vocabulário para pensar esse arquivo, né? Arquivo que depois, como site, se tornou desarquivo, né? Desarquivo começa a operação que tira alguma coisa do lugar que está estagnado, parado, e se relaciona com essa coisa, né? Então, isso vira verbo, vira ação, né? Ou função, né? Desarquivar uma coisa. Então, quando a pessoa entra nesse item, ela então abre o que essa pessoa criou, e aí, eventualmente, com outras pessoas também. Aparece, sei lá, livro, texto, publicação, imagem. A gente tem vídeo agora, que foi colocado há uns 2 anos, mas tem que arrumar algumas coisas. Dá para botar vídeo em embed do YouTube, por exemplo, sobe vídeo no YouTube, bota embed no site, aí dá para acessar. E, bom, esse site, então, ele existe desde 2011, e ele acabou dando conta de trazer uma coisa que foi acontecendo ao longo desse processo de pesquisa. Ele foi dando conta, porque eu fui percebendo que era inevitável não trazer isso, porque isso, na verdade, se torna parte das redes de produção dos anos 2000 também, as mídias táticas, né? Aquilo que vem dentro da cultura de internet, de mídia livre e tudo mais. Em 2013, aconteceu um evento, talvez não seja novidade para muita gente, em São Paulo, chamado Mídia Tática Brasil. Agora quero voltar lá. Que deu, pronto, eu não preciso mais, não mostro mais. Depois eu mostro o site lá no final. Em 2013, aconteceu um evento organizado por 3 pessoas em São Paulo, a Gisele Vasconcelos, a Tatiana Wells e o Ricardo Roses, e eles, então, criaram essa espécie de pequeno evento combustão, assim, em que muitas pessoas se conheceram, se encontraram, e estavam, então, pensando em mídias táticas que pudessem criticar a grande mídia, que pudessem trazer novas perspectivas sobre o que estava sendo produzido no momento. Eu, pessoalmente, não fui no Mídia Tática Brasil, estava em Belo Horizonte, na época eu tinha recém-mudado para lá, mas eu fazia parte de um grupo chamado Laranjas, e aí 2 laranjas foram para o Mídia Tática Brasil, ficaram doidos e disseram: a gente não sabe o que está acontecendo, mas está muito legal. Está super interessante. Tipo, o caso das rosas praticamente explodindo, eu acho. Enfim, e aí, o que aconteceu? Aí veio bastante do que o Adriano falou, que ele falou que eu ia falar, mas eu não vou falar porque ele falou muito bem, né? A gente tem Gilberto Gil, as políticas de cultura digital e tal. Para mim, pessoalmente, o Fórum Social Mundial foi super importante para encontrar muita gente, e não só no fórum, mas, enfim, alimentar redes e contatos e tudo mais. Muito se produziu nesses, que a gente pode ver hoje como quase 20 anos, né, de produção, do comecinho dos anos 2000 até hoje. Muito do que se produziu foi sendo hospedado em vários sites, e esses sites, alguns foram caindo, porque tem toda a questão de custos, servidor, domínio, manutenção. Tem um trabalho por trás disso tudo, né? Tem um trabalho de manutenção disso que é super difícil, né? Que é super árduo, que, na verdade, está ligado à dinâmica das nossas próprias vidas, o que a gente dá conta de fazer, quando, como, e que recursos a gente tem e tudo mais, né? E agora eu vou ter que voltar lá para mostrar para vocês, mas eu mostro daqui a pouco. Então, com grana do SESC de São Paulo, a gente conseguiu, então, e ainda está tentando finalizar a nota fiscal para receber o pagamento, né, todos esses perrengues da vida. A gente conseguiu, então, comprar domínio e tal, né, chamar 2 pessoas que são programadoras para fazer esse novo site. O desarquivo.org continua existindo,
Tem muita coisa que surgiu nessa pesquisa para fazer esse novo site que eu não tinha nos arquivos ainda tenho que sentar lá e subir esse material. E, enfim, a gente conseguiu, então, com esse projeto do SESC, que é uma exposição que está agora no SESC Pompeia, esse trabalho está dentro dessa exposição, a gente conseguiu, então, pagar, digamos, a conta de criar esse novo site para conseguir fazer circular publicações que já existiam e tudo mais, mas que estão dispersas aí nas redes e, às vezes, estão assim, dentro do HD externo de alguém. Por exemplo, a Tati Wells veio do Rio Grande do Norte com o seu HD, trouxe um monte de coisa que já tinha perdido, já não estava num site que já caiu, aí bota no ar de novo, né, faz upload de novo e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então, a gente percebeu que, óbvio, a gente não podia fazer isso sozinha, a gente não queria só criar um trabalho, entre aspas, que ficasse numa exposição, né, além do site, claro. A gente chamou, então, mais 6 mulheres para participar de um laboratório que dura 2 dias. Chamou Laboratório de Arquivos Táticos, que aconteceu no SESC Pompeia agora no finalzinho, na metade de agosto, final de agosto, começo de setembro. E aí, então, a gente chamou mulheres que têm a ver com a história, né, da produção dessas práticas de mídia livre, cultura de internet. E aí, tá vendo, vocês conseguem ver a listinha de nomes ali embaixo. Adriana Veloso, Fabiane Borges, Milena Durante, Dinha Lamos, Inês Ninch, Suinha Mandu e Érica Santos. A gente estava longe há muito tempo uma das outras, né? Todo o trabalho foi feito de maneira remota, entre eu, Gisele e Tati. A Gisele mora nos Estados Unidos há quase 2 anos, ela esteve no Rio de novo ano passado e tal, e a Tati mora no Rio Grande do Norte. E aí, então, foi engraçado que a gente se encontrou, né? Essas 6 mulheres, grande parte delas não mora em São Paulo, a gente se encontrou e a gente precisou de muito tempo, que era o tempo da vida, da conversa, para conseguir sintonizar, então, de repente, perceber o que a gente poderia fazer, né, juntas ali naquele momento. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Quero mostrar um pouco as imagens para vocês, o que aconteceu lá. Isso aqui é um pouco da montagem. A gente produziu uma cartografia que eu vou falar já já. Essa é minha filha, e a Tati está fazendo uma trança na minha filha. Acho que é importante mostrar isso. Aqui é uma preparação da montagem ainda. Montagem. Essa aqui é a Gi. A Milena, agora aparece ali fora de foco. Bom, o que a gente fez nesse trabalho lá, né? Então, arquivos táticos, na verdade, são 3 coisas ou mais, né? O site em si, que compila essa informação, todas as resenhas, existem resenhas escritas para cada publicação, daqui a pouco eu mostro o site. Foram escritas pela Inês Nin, ela, como parte desse trabalho, ela pesquisou, leu, escreveu resenhas que mais ou menos apresentam cada publicação. A gente fez a cartografia visual, que está lá, que está para ser atualizada agora, e o próprio laboratório, né? Essa cartografia visual, ela foi feita para ajudar a situar um pouco que produção é essa, de onde ela vem e o que estava acontecendo ao mesmo tempo que grande parte dessa produção estava acontecendo mais no contexto do Brasil. Essa cartografia visual, ela vai, então, de 2002 até 2018. Ela foi desenhada pelo Lucas, que está sentado aqui. A gente foi pensando juntos, uma finalizada mesmo foi pelo Lucas. A gente foi pensando qual seria a estrutura, o que faz sentido colocar. E aí tem uma coisa toda do trabalho, né, da produção, do desenho mesmo, né, de cada coisa, né? O que significa o quê, né? Daqui a pouco eu falo mais. E isso vai até, então, 2018. Ela foi colocada na parede, numa leitura da direita, cronologicamente da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita, porque a gente queria dar uma convulsionada nessa ideia de uma linearidade do tempo, e também para que a gente olhasse para o passado quase como se o passado fosse, na verdade, o presente, quase como demanda do que é necessário, talvez, olhar de novo, né? Então, a gente foi elencando os eventos que foram acontecendo. Contexto político está em cinza. Vocês podem ver lá, por exemplo, Gilberto Gil no MIM, que é a eleição de Lula. Conceitos que foram criados, conceitos, práticas que foram sendo criados. Então, os conceitos estão blocados em branco: conhecimento livre, digitofagia, gambiarra, meta-reciclagem. E as publicações que estavam presentes na exposição, as publicações estão em branquinho, mas as que estavam presentes na exposição para consulta, que são 12, que a gente selecionou,
estão em amarelo, que são aquelas que vocês viram, tem uma bancada assim com elastiquinho, as pessoas podem consultar. Então, no laboratório, o que a gente fez, isso que eu falei um pouco, né, demorou para a gente conseguir produzir, essa é a imagem completa, e tem no site, dá para baixar isso, né? Dá para ver. Então, lá pelas tantas, o que a gente colocou lá, que a gente, nessa necessidade de atualizar, né, a gente colocou Maré Vive, por exemplo. Mas falta, por exemplo, poderia estar Gato Mídia aqui, né? Por que não está, né? Tem que atualizar. O que a gente fez no laboratório? A gente aproveitou que a gente estava juntas e fez várias contribuições, e as pessoas que passavam no laboratório na exposição também. A gente foi adicionando. Oi? É bonito ver como funciona muito essa coisa da visualidade mesmo. As pessoas chegam e rapidinho vão se localizando e vão se colocando e vão criando a sua narrativa e se lembrando de coisas e trazendo contribuições. Então a gente foi atualizando essa cartografia ali no laboratório, né? O que é que está faltando, né? Snowden, a morte do Aaron Swartz, que outras coisas tantas, né? A gente não se lembrou, não deu conta de fazer, e tem essa coisa da limitação da cartografia e da parcialidade da cartografia, que a gente conversou bastante sobre isso, né? Essa cartografia ela foi feita muito a partir das nossas redes de produção, nossas redes afetivas, e até no momento de colar o adesivo na parede, lá volta e meia a gente estava assim, tá, mas isso fica ou não fica? Quais são os critérios, né? E aí a construção das narrativas, e para pensar lá no arquivo desarquivo, né, isso que a gente entende por história e tudo mais, né, ela depende muito dessas escolhas, né? A gente então ficava o tempo inteiro discutindo essas escolhas. Agrega lá, tá vendo? Aí, por exemplo, fora do eixo está ali, né? Aí, tipo assim, fora do eixo. Como é que a gente bota fora do eixo aqui, né? Que é? Não, bota fora do eixo cinza, porque fora do eixo fica assim, contexto do momento. Não quer dizer que a gente se sente produtora do fora do eixo, né? E aí, o que ficou faltando também, que ainda pode acontecer a partir dessa cartografia, é produzir tensões, né? Produzir tensões, contradições, né? Essa história não é linear, ela não é de conciliação o tempo inteiro. Ela é uma história de muito embate, de muita diferenciação, né? Faço essa coisa, depois dali um tempo essas pessoas, não eu faço, mas faço essa coisa e de repente faço outra coisa em contraposição àquela, em colaboração, em aprendizagem, em relação e tudo mais, né? Então, na verdade, ela é uma primeira visualidade, uma primeira para que a gente consiga desenhar as nossas trajetórias e continuar tramando essas histórias, né? O conceito de comum, por exemplo. Onde é que a gente bota o conceito de comum, né? Você bota ele navegando ali, mais ou menos, entre 2008, 2009, 2007. Mas, para outra pessoa, ele pode ter emergido com sentido na vida de alguém muito antes, né? Então, é todo um trabalho aí de uma certa aleatoriedade, né? Filtragem, aleatoriedade também, né? Então, aqui são as adesões antes da gente começar a escrever na parede. Vou tomar mais uma aguinha. E acho que uma última coisa para eu falar, para a gente dar tempo da gente conversar, né, é essa escolha, né? Por que mulheres, né? A gente escolheu só mulheres para estarem parte dessa vez. Tipo assim, quer saber? Os humanos não vão ser chamados dessa vez. A gente não vai chamar, né? Para produzir aí uma sinalização de senso também, né? Em relação ao instituído, né? De que faz de conta que não tem machismo, né? Tem pra caramba. Vieram programadoras no evento e falaram: pô, que bom, hein? Que bom um evento. Não é à toa que existem vários coletivos de programadoras, né? Existem a necessidade de sinalizar e de criar espaços que, por um lado, entre aspas, são espaços seguros, em que as mulheres possam se manifestar com tranquilidade, sem precisar ficar se defendendo acotovelado o tempo inteiro para dizer o que eu estou fazendo faz sentido, né? Faz sentido, me respeita, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, apareceram vários relatos. Então, o que a gente fez lá, e eu falo disso porque é uma coisa que está em processo entre nós também, tenho trocado bastante com a Gi, com a Tati, e coisas que a gente tem pensado, né? E falar do que a gente tem pensado daquilo que às vezes é irresolvível, é super necessário para conseguir elaborar isso, né? No dia a dia. A minha filha está ali, eu vou ver minha filha daqui a pouco aqui, ó. Aqui está minha filha na minha barriga, 2011. Esse aqui é o Cartografias Insurgentes, que a gente fez no Morro da Providência, como Morro da Conceição, isso, mais para baixo, Providência mais para cima, né? Morro da Conceição, numa casa que era meio ocupa, meio acordo com
com a ordem terceira lá e tal. A Hannah nasceu, a Sarah já estava grávida, e também depois a Gel, que está ali, também teve criança. Quando a gente tem filho, a gente meio desaparece do mundo depois, né? Então, eu adoro essa foto, porque é tipo a Hannah, minha filha, assim, super nesse corpo coletivo, assim, nesse corpo, né, são essas famílias, essas novas famílias afetivas, eletivas, assim, né? A gente escolheu trabalhar dessa vez só com mulheres exatamente para sinalizar, vamos parar de fazer de conta que não tem machismo e vamos parar de achar que a sociedade precisa continuar sendo reproduzida no binarismo de gênero, né? Em primeiro lugar, é para suspender, não é para defender o essencialismo do sou mulher e aí, sabe? Está muito para além de um essencialismo do feminismo realizado só por mulheres. Então, isso é algo que eu acho que está em processo, né? Falta perspectiva racial, como eu comentei, né? Está faltando bastante, né? 9 mulheres brancas, né, estavam lá, né, no evento de São Paulo. O que isso significa, né? O que é que a gente não está dando conta de fazer ainda, né? E não tem coisa que é óbvio, não é a gente que vai fazer, né? Como é que a gente muda essas condições, a percepção das relações mesmo, né? Aí eu queria trazer só 2 citações de uma amiga que acho que ajuda a pensar a necessidade e o desafio de criar novas perspectivas, né? Trabalhar numa perspectiva que luta contra a binarização de gênero, trabalhar numa perspectiva que seja de respeito à vida. Vai passar também pela produção de algumas redes aí de cuidado, de uma atenção, né? Ao que está sendo, as relações que são produzidas, né? Acho que é bonito porque, na real, conecta muito com o final da fala da Morena, né? Com essa coisa de quais são as tecnologias ancestrais, né? Que a gente pode acessar, né? Para uma mulher branca, de classe média, a reconstituição de rede de cuidado é algo que precisa acontecer a partir... É quase como se fosse você tem que dar uma volta na vida, né? Negando o modelo normótico da sociedade, daquele que sugere que o que eu tenho, na verdade, é uma babá e que não que eu me precarize e eu trabalhe menos para conseguir ter mais tempo para estar com a minha filha, né? Enfim, então, claro, a gente tem que pensar isso, né? Que concepção de rede é essa e de que maneira ela se relaciona com uma questão de classe também, né? Isso foi escrito por uma amiga, Manuela Zeckner, que é uma pessoa que foi super ativa no Barcelona em Comum. Acho que conecta um pouco com o que o Adriano falou mais cedo, né? Tal da entrevista, essa coisa das novas plataformas políticas, e ela trabalhou muito na Comissão de Saúde para pensar saúde a partir de política pública e tudo mais, né? E também as redes de cuidado dentro dessa nova plataforma partidária que se criou lá em 2013, 2014, depois do 15M, né? 2015. Eu só queria atentar para algumas coisas que eu acho que vocês dois já falaram também, né? De que a gente tem que pensar também, acho que um conceito que me tocou muito, também tem a ver com a minha participação durante o tempo na Rede Universidade Nômade, era a noção de comum, né? Que comum é esse, né? Conceitualizado por quem, como, onde e quando, né? O comum pode ser pensado como uma espécie eu estava aqui pensando, né? Licenciamento. O comum é um tipo de licenciamento, né? Mas é um tipo de licenciamento, algo que é uma certa ética de relação, de compartilhamento, de produção também, que precisa ser visto e escrutinizado, né? Na verdade, o comum, ele, em um sentido, ele é produzido a partir de pessoas privilegiadas, brancas, etc., que vão colocar em circulação certo tipo de informação, né? Eu entrei em contato com uma galera da Índia uma vez e estou tentando achar e não consigo achar. Eles me falaram muito dos comuns cinzas e dos comuns negros também, né? Black Commons e o Grey Commons, e tem um cara que escreve sobre o Undercommons, não sei se você conhece isso, que é o abaixo, o que está abaixo do comum, o que é tudo aquilo desse comum instituído, né? O que é tudo aquilo que, na verdade, constitui os trabalhos reprodutivos, invisíveis, invisibilizados e tudo mais, né? Tem um texto do Matteo Pasquinelli, que está no livro do Copy Fight, que vai falar um pouco disso, mas com uma outra perspectiva, né? Vai falar mais da vida, né? Das vidas exploradas, né? De uma natureza explorada, para dar conta da produção daquilo que emerge, né? Que vem à superfície, né? Como sendo a produção em si. Na verdade, a produção em si tem a ver com o que você falou do Oswald de Andrade também, eu acho, né? Enfim, eu só queria fazer esse breve comentário, que acho que está dentro do que a gente tem falado. É isso.